A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco dos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2. E no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou omitindo ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra
e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus junto ou para conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas 6, 38, dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente em seu coração todos os dias. Acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor
Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos estar sorteando mais uma oração e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. E a oração sorteada é a oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em nome dos santos no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempos, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler
o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11. Capítulo 11, glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 33 versículos, que diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betefagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda-o e traze-o. Se alguém vos perguntar por que fazes isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Atos, 28 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de Marcos. Capítulo 16 do livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 40 versículos, que diz assim: Paulo leva consigo a Timóteo, versículo 1, 2, 3 e 4. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia entre santo, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-se por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Obadias, um capítulo, que contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e os castigos de Edom, versículo 3, 4, 5 e 6. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos. Como foram rebuscados os bens de Saul, como foram esquadreados os seus tesouros escondidos.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 contém 27 versículos, que diz assim: a prática da palavra do Senhor Deus. Versículo 19, 20, 21 e 22. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro é o livro de 3ª João, 1 capítulo. Livro de 3ª João. Livro de 3ª João contém 15 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes e intenções as intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, abençoados. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que quem crê no Senhor Jesus, não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 14 par e 13 ímpar. Vamos ao sorteio aqui do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, 5 capítulos. E capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: exortação à prática da santidade, versículo 2, 3, 4 e 5. Porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus? Pois esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vos abenteais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho sorteado de número 6, par, e de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Capítulo 7, que contém 17 versículos, que diz assim. No versículo 1, 2, 3 e 4. Exortação de Samuel ao arrependimento. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astorotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e sirva a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque. 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: A iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque amostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa o rei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos agora aqui a mais um rebanho. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Pedro contém 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: Os santos são a casa espiritual edificada em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Despojando-vos, portanto, de todas maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leito espiritual, para que por ele vos veja dado crescimento para a salvação, se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para o Senhor Deus eleita e preciosa. E o último rebanho a ser sorteado é o rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 1 Pedro e 2 Pedro. 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui do capítulo.
capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Versículo 3, 4, 5 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneio co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, abençoados. Agora irei apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto.
E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar sorteando mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 9. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros e ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 27 do livro de Gênesis. Capítulo 27 contém 46 versículos, que diz assim: Isaque abençoa a Jacó e Esaú. Versículo 2, 3, 4 e 5. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e espalha para mim alguma caça. Escolha para mim alguma caça. E faça-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Receba este, escutando enquanto Isaías falava com Esaú, filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Livro de 1 João, 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 contém 21 versículos, que diz assim:
O Senhor Deus é amor. Versículos 7, 8, 9 e 10. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado ao seu Filho, o seu Filho unigênico, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não tem que nos tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, 7 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim: o nascimento do Messias e o seu reinado. Versículo 2, 3, 4 e 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo que contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tens realizado com esforço, para não recebeste completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. 16 capítulos. O capítulo sorteado é o capítulo de número 13 do livro de Romanos. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Romanos contém 14 versículos, que diz assim: o dia está próximo, versículo 11, 12, 13 e 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertastes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos nas armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impurdícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos vós do Senhor Jesus o Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração
para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 4. A oração de número 4, glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e que todo o mal saia agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Livro de Ageu, glórias ao nosso Senhor. 2 capítulos, e o capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim. Capítulo 2 do livro de Ageu, contém 23 versículos. Que diz assim: repreendida a infidelidade do povo. Versículo 10, 11, 12 e 13. Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no chão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado. Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto toca na alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Versículo 9, 10, 11 e 12. Procura vir ter contigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mande-o até Efésio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo que contém... O livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim: comunicações pessoais, saudações e bênção. Versículo 21, 22, 23 e 24. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saldo-te, Epáfritas, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor. 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel.
Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de Daniel. Capítulo 5 contém 31 versículos, que diz assim, a escritura na parede, versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o último livro a ser sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Lucas. Capítulo 19 contém 48 versículos, que diz assim: Zaqueu, o publicano, versículo 1, 2, 3 e 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E abençoados, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estive lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos ao sorteio dos 20 números. Escolha aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 11. Número 5 vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. Número 19 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 9 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Número 10 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 11 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 2, 1 Samuel, capítulo 7. Número 12, Abacuque, capítulo 1. Número 7, 1 Pedro, capítulo 2. Número 1, 2 Pedro, capítulo 1. Número 13, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 27. Número 18, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Número 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Número 14, 2 João, capítulo 1. Número 8, Romanos, capítulo 13. Número 15, Ageu, capítulo 2. Número 20, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 3, Filemão, capítulo 1. Número 6, Daniel, capítulo 5. E por último, número 17, Lucas, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção.
Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça essa oração, a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito no livro de Colossenses, capítulo 12, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no arroba a igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, no arroba IG 1318 37 300. E até 1 hora e 40 minutos da madrugada, no arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. E examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Eita, glória. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na tela, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos, terem a oportunidade de pregar
independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês abençoados. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esta nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E que todos possam ser muitíssimos abençoados. E aguardo vocês na próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.